Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Atos 1. Como tem sido, meus amados irmãos, nós continuaremos a falar sobre Atos, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 2. Aleluia. A palavra do Senhor diz: até o dia em que foi elevado aos céus, logo após haver entregue seus mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a ele e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de 40 dias seguidos e ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual salientou ele: de mim ouvistes, porquanto João de fato batizou com água, entretanto, dentro de poucos dias vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então os que se haviam reunido lhe consultaram: Senhor, será esse o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Ele lhes afirmou: não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém, meus amados irmãos? Santo Pai amado, vamos orar mais uma vez. Santo Deus amados, nós pedimos, Senhor Deus, a direção do Espírito Santo, Pai amado, que o Senhor venha falar através dessa mensagem, Senhor Deus, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar para a tua igreja, Pai amado. Por isso, Senhor Deus, usa-me, Senhor Deus, como vasos nas mãos do oleiro, Senhor Deus, que assim seja feita a tua vontade, Pai amado. Em nome de Jesus nós clamamos e te pedimos nessa noite. Amém, meus amados irmãos? Meus irmãos, como já tem sido trabalhado em cima desse texto, já tem sido ministrado em cima desse texto, desde a primeira vigília, que o tema continua sendo o mesmo, nós precisamos também com isso entender algumas questões. Nós precisamos entender que realmente nós precisamos estar cheios do poder de Deus, estar revestidos de poder. Pois vejam, meus amados irmãos, primeiro, para cumprir-se o Pentecostes, para cumprir-se naquele dia, naquele momento, como distribuídos como em línguas de fogo, como o texto diz em Atos 2, sobre aqueles discípulos, foi preciso que primeiro algo acontecesse. Eles precisavam estar debaixo da obediência do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus havia dito que iria para o Pai, mas enviaria o Consolador, e que aqueles discípulos não se ausentassem de Jerusalém. Então, primeiro a gente precisa entender o seguinte: da ida de Jesus, que foi no 40º dia depois da sua ressurreição, ele ascendeu para o Pai. Depois da sua ida até a vinda do Espírito Santo, somente 10 dias se passaram. Pois vejam que não foi um período longo de tempo, foi um período curto, um período de 10 dias. Mas 10 dias, meus amados irmãos, para quem está esperando,
É muito tempo. Ainda mais depois daqueles discípulos que aprenderam com Jesus, que caminharam com Jesus durante o seu ministério de 3 anos e meio, depois que Jesus, depois de morto e sepultado, Jesus ressuscitou e continuou por 40 dias caminhando com aqueles irmãos, com aqueles discípulos. Mas uma vez que Jesus ascendeu para o Pai, aqueles discípulos ficaram aguardando em Jerusalém, como era a ordem de Jesus. Como nós lemos no texto, não se ausentassem de Jerusalém. Então a primeira coisa que a gente precisa entender, para que aqueles irmãos fossem revestidos de poder, eles tiveram que ser obedientes, eles tiveram que estar debaixo da obediência. Eles não se ausentaram de Jerusalém, eles creram na palavra do Senhor, que seria enviado o Consolador. Eles entendiam que uma vez que Jesus não estava mais com eles, eles precisavam de algo superior, eles precisavam de uma força sobrenatural. Porque percebam, meus irmãos, aqueles discípulos, eles já eram crentes. Aqueles discípulos, eles já tinham recebido o Espírito Santo. Aqueles discípulos, eles já entendiam, eles já tinham esse discernimento. Uma vez que haviam crido no Senhor, eles já eram crentes. Uma vez que haviam crido no Senhor Jesus, uma vez que ambos já haviam sido batizados, eles já tinham o Espírito Santo. Mas Jesus fala para eles: é necessário que vocês permaneçam em Jerusalém, não se ausentem de Jerusalém, pois eles precisavam ser revestidos de poder. O que é que isso nos leva a entender, meus amados irmãos? Que não basta ser crente somente, que não basta somente ter o Espírito Santo habitando em nós, é preciso sermos revestidos de poder. Vejam, meus amados irmãos, no livro de João 20, capítulo 20, 21 e 22, eu vou compartilhar com os irmãos. (20, 21 e 22) diz: e Jesus lhes disse mais uma vez: a paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Eles já tinham recebido o Espírito Santo. Esse acontecimento foi antes de Jesus ascender para o Pai. Eles já tinham o Espírito Santo habitando em cada um deles. Mas para que eles pudessem sair aí como testemunhas do Senhor Jesus, pregando, ensinando, dando continuidade àquilo que Jesus fez aqui na terra, era preciso eles estarem revestidos de poder. Porque, meus amados irmãos, a gente precisa entender que nós, a igreja do Senhor Jesus, é a continuação do ministério de Cristo aqui. E para que nós possamos fazer a sua obra, para que nós possamos dar continuidade ao ministério de Jesus aqui na terra, é preciso estarmos revestidos de poder. Percebam que antes, qual que era a ordem para aqueles irmãos? Que eles permanecessem em Jerusalém, até que fossem revestidos de poder. Uma vez que revestidos de poder, qual que era a segunda ordem? Que eles continuassem no texto que nós lemos, e pregando, ensinando, por toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Era isso que dizia, é isso que diz a palavra. Era isso que eles esperavam. Mas percebam, meus irmãos, que antes
da igreja. Antes de Jesus enviar a igreja ao mundo, primeiro Jesus enviou o Espírito Santo à igreja, para que revestisse aqueles discípulos de poder, para que revestisse a igreja de poder. Agora, percebam, meus amados irmãos, no versículo 14, no versículo 13, 14 e 15 desse mesmo capítulo 1 diz assim: assim que chegaram, subiram a um grande aposento onde se hospedavam. Estavam presentes Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, juntamente com as mulheres. Então, meus amados irmãos, o que antecedeu a descida do Espírito Santo como um vento impetuoso, como labaredas de fogo sobre aqueles irmãos? O que antecedeu esse evento? Aqueles irmãos, eles estavam há 10 dias reunidos em oração, unânimes. Aqui não diz que alguns daqueles irmãos estavam orando, estavam aguardando para ser cheios de poder. Não diz que eram alguns, diz que todos. Na continuação do texto vai dizer que todos, um total de 120 pessoas estavam. No versículo 15 diz: naqueles dias, sendo o número de pessoas ali reunidas, cerca de 120, todas orando, ansiosamente, aguardando. Às vezes a gente acha, meus amados irmãos, que nós passamos a semana inteira trabalhando, cada um nas suas atividades, fazendo determinadas coisas, e a gente vem para o culto aqui no domingo achando que vai ser um bombardeio, que nós vamos sair cheios da presença de Deus, cheio da unção do Senhor. E é possível que isso aconteça, meus amados irmãos, mas a gente precisa entender que o nosso culto ao Senhor, especialmente o culto de domingo, aquilo onde nós passamos a semana ausente da igreja, é o culto onde nós iremos aflorar aquilo que nós vivenciamos durante a semana. Então esse poder, esse avivamento é uma consequência daquilo que nós vivemos. Obrigado, irmão Edu, Deus te abençoe. Durante a nossa semana. Então, antes da nossa reunião, o que antecedeu? Quais foram as atividades praticadas por nós? O que nós fizemos antes de vir para os cultos, para as reuniões, para uma reunião de oração, para a vigília? O que nós fizemos? Esses irmãos, eles foram cheios de poder, mas o que eles fizeram? 10 dias, 120 pessoas reunidos ali, unânimes, em constante oração. E sabe por que nós precisamos, meus amados irmãos, ser revestidos de poder? Porque as nossas palavras, por nós mesmos, por eloquente que sejamos, por intelectuais que sejamos, as nossas palavras, elas não têm poder. Elas precisam estar revestidas pelo poder do Espírito Santo. E era por isso que Jesus segurara ali, sustentara ali, através de uma ordenança, que aqueles irmãos permanecessem em Jerusalém até que fossem revestidos de poder. O mesmo Pedro, meus amados irmãos, o mesmo Pedro que há pouquíssimos dias atrás, que há 60 dias atrás, 50 melhor dizendo, quase 50 dias atrás, havia negado Jesus, havia negado a sua fé quando disse que não conhecia Jesus. Esse mesmo Pedro, agora revestido de poder, em uma pregação simples ali, 3.000 pessoas se converteram pelo poder do Espírito Santo, usando o mesmo Pedro que havia negado Jesus. Aquele Pedro que havia negado Jesus, aquele era ele mesmo. Ele estava
com o poder somente que existia na própria pessoa dele. Ali ele era dono de si próprio. Agora, uma vez revestido de poder, ali já não era mais Pedro, ali era o poder do Espírito Santo atuando na vida dele. Ali era Pedro já revestido de poder. Então, o que Jesus, em outras palavras, fala para nós? Se nós queremos ser suas testemunhas, e somos as suas testemunhas, é necessário que nós estejamos revestidos de poder, porque senão as nossas palavras, as nossas abordagens para um não crente, para uma pessoa que não conhece Jesus, serão somente falácias, porque nós não temos o poder do convencimento, nós não temos o poder de convencer ninguém a nada. Quem convence é o Espírito Santo, somente Ele. Agora, uma vez revestidos de poder, Deus usará quem Ele quiser para fazer a sua obra, para fazer a sua vontade. Do contrário, meus amados irmãos, se não estivermos revestidos de poder, nós não somos capazes de convencer ninguém a nada. Percebam que nos evangelhos fala-se em muitas curas que Jesus fez a muitas pessoas, a muitos gentios, principalmente gentios, aqueles que não conhecia de forma nenhuma o evangelho, porque não existia, e também que eram distantes da lei, também não conhecia as escrituras de forma nenhuma, a lei, não conhecia as profecias, não conhecia nada. E muitas vezes Jesus, após haver curado determinada pessoa, Jesus falava: não diga a ninguém que eu te curei, não diga quem te curou, não fale nada para ninguém. E às vezes a gente fica pensando: será porque Jesus falou dessa forma? Será que Jesus não queria propagar a sua santidade? Será que não era interessante para Jesus propagar ali esses acontecimentos, esses feitos miraculosos, esses eventos tremendos do céu? Será porque Jesus não queria que as pessoas contassem, determinadas pessoas saíssem contando esse feito, já que muitos não criam que Jesus era o Messias, o enviado de Deus? E com esse texto, meus amados irmãos, nós podemos entender: se não estivermos revestidos de poder, como disse, nós não temos a capacidade do convencimento. Imagine uma pessoa que, sem nenhum poder, sem nem o Espírito Santo ter, sair contando: olha, eu fui curado ali por uma pessoa, alguém me curou ali. Seria motivo de escândalo, porque certamente essa pessoa não tinha o poder de convencimento. Nós conhecemos, existem outros casos relatados na Bíblia onde não acreditaram e pessoas foram surradas, foram espancadas, foram aprisionadas porque disseram que foram curadas por Jesus. Então era como se Jesus falasse assim: ó, não conta para ninguém não, senão você vai queimar o meu filme. Porque para falar de Deus, para dar continuidade ao ministério de Jesus, é preciso estarmos, meus amados irmãos, revestidos de poder. Amém, meus amados irmãos? Então eu queria orar com os irmãos, vai dar continuidade aqui. Eu queria orar mais uma vez com os irmãos nesse momento, orando em favor da igreja, para que a igreja do Senhor seja revestida de poder. Isso não é porque nós queremos de alguma forma mostrar para as pessoas